Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago Benedetti para mais uma aula, mais um vídeo sobre consciência de aprendizagem. E aqui eu queria te falar sobre algo que é bem conceitual, mas que é importante que você conheça, né, enquanto repertório de conhecimento para estudantes, que é um termo que a gente chama na neurociência, que é bastante falado nesse livro aqui, que eu super recomendo para qualquer estudante, o Fixe o Conhecimento, que é um termo que a gente chama de dificuldade desejável associado a esforço cognitivo. Seguinte, ó, quando a gente fala de estudar e aprender, a gente na posição de estudante, né, a gente sabe, né, que estudar é uma coisa que dá trabalho, é difícil, e a gente sempre busca formas de facilitar, né, a nossa vida. Só que tem um perigo aí que é o seguinte, quando a gente fala de estudo e aprendizagem, a gente tem que guardar o seguinte: uma condição para que a nossa aprendizagem seja significativa e profunda e duradoura, uma condição para isso é que essa aprendizagem ela precisa passar por um processo de esforço cognitivo. Você precisa forçar a tua cabeça a pensar, você precisa forçar teu cérebro para realmente promover uma aprendizagem que seja significativa, que seja profunda e que seja duradoura, né? Porque o que é o conceito de aprender? A gente fala que a aprendizagem, ou o aprender, significa o quê? Significa adquirir um conhecimento, assimilar, fazer aquisição de um novo conhecimento ou habilidade que perdura através da memória. Então, para a gente poder fazer a assimilação desse conhecimento novo da forma correta e fazer esse conhecimento perdurar, né, ter longevidade através da memória, a gente precisa aplicar esforço. E aí existe uma consideração que é muito próxima do que a gente vê na academia, do que a gente vê na musculação, por exemplo. Eu até fiz aqui um quadrinho para a gente aprender um negócio. Deixa eu abrir aqui o quadro. Quando a gente fala de esforço cognitivo, isso quer dizer, isso está atrelado a um termo que a gente chama de dificuldade desejável. O que é isso? Para a gente gerar esforço, né, quando a gente pensa em aprender, por exemplo, ó, o que acontece? Por que uma aula, por exemplo, não te ensina tanta coisa? Numa aula, se você estiver numa posição muito passiva, você não tem assim tanto esforço, a não ser que você faça o uso de metodologias, né, para aumentar a atividade durante uma aula, para melhorar o teu aproveitamento. Quando você faz a sua leitura, esse esforço, por exemplo, ele precisa acontecer. A gente sempre fala da leitura ativa, né? Usando métodos, usando grifos, usando anotação, escrita, usando a recuperação de memória, né? Usando várias técnicas que aumentam o esforço, para daí sim a tua leitura ter mais validade. Quando a gente fala, por exemplo, de métodos de estudo, a gente sempre fala da resolução de questões. Por quê? Porque questões, ela as questões que você faz, né, elas exigem um esforço, elas fazem você pensar, elas provocam o esforço de recuperação de memória. Então, leitura, anotações, questões, quando feitas do jeito certo, elas geram esforço cognitivo, certo? Então, tem gente que fala assim, ah, nossa, mas fazer anotação é inútil. Sim, fazer anotação é inútil se você fizer do jeito errado. Se você pegar um livro e simplesmente copiar o que está no livro e chamar isso de anotação, está errado, porque você não pensou, você não fez nada. Agora, quando você pega um livro e transforma a tua leitura, traduz a tua leitura num esquema, num desenho, num mapa mental, numa lista de tópicos, alguma coisa assim, aí você está fazendo o quê? Esforço. Quando a tua leitura, quando você simplesmente lê um livro de qualquer jeito, essa leitura é pouco válida, mas se você faz uma leitura atenta, fazendo testes, fazendo esforço de recuperação de memória, usando savory, fazendo etiqueta, alguma coisa assim, aí você aumenta o esforço. Então, tudo isso gera maior aproveitamento de aprendizagem. E o termo dificuldade desejável, ele se aplica no seguinte, ó. Lá na academia, quando alguém pensa em musculação, existe um mantra sagrado da academia que diz o quê? No pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Se você já fez atividade física, você sabe, né, que você busca aumentar a tua massa muscular, fazer hipertrofia, aumentar a sua força, você precisa superar desafios, você precisa de uma dificuldade. É desejável que você tenha um certo nível de dificuldade. Se teu treino na academia ele não é difícil, provavelmente está errado, né? Então você precisa o quê? Você precisa
do pain, né? Você precisa da dor, você precisa do esforço, né? Do peso aumentando gradativamente, você precisa de séries, de intervalos, tudo isso planejado para quê? Para você ter aí uma certa dose calibrada e desejável de dor, de sofrimento, para daí você ter como recompensa o ganho. O músculo que não se esforça não cresce. Da mesma forma, acontece na aprendizagem. Vamos pegar aqui esse exemplo. Digamos que você quer se tornar um estudante melhor, mais habilidoso, mais competente em matemática. E aí você vai e se depara com essa lista de questões aqui. Ó. Se eu fizer essa lista de questões com você, você concorda comigo que 2 mais 2, 4 mais 7, 8 menos 3, essas questões que tem aqui, esses cálculos aqui, eles vão colaborar, eles vão contribuir para você se tornar melhor em matemática? Olha para isso aqui e pensa. Isso aqui vai contribuir para melhorar as tuas habilidades, os teus conhecimentos matemáticos? Provavelmente não. Por quê? Porque isso aqui é muito fácil. Isso aqui está descalibrado, está fácil demais. É tão fácil que, mesmo fazendo e acertando tudo, você não vai aprender nada de novo com isso, certo? Por quê? Porque não tem nada difícil. Então, quando a gente fala de dificuldade desejável, é o quê? É trazer para a tua realidade do estudo algo que desafie o teu cérebro, algo que faça você pensar, algo que faça você sair da tua zona de conforto, né? Algo que faça você ir para a zona alostática, que é sair da zona de conforto. Então, quando você enfrenta uma dificuldade desejável, o que ela é? Ela é uma dificuldade calibrada. Nem é tão fácil, nem é tão difícil. Ela é calibrada para você se esforçar. Então, quando ela é calibrada para você se esforçar, aí você aprende, aí você ganha. É a mesma coisa do no pain, no gain. Só que traduzindo isso para a vida do estudante, aqui o que é o nosso pain? É esforço. Então, sem esforço, sem aprendizagem. Por isso que estudar precisa desse componente. Por isso que para a tua aprendizagem acontecer com qualidade, com profundidade, com longevidade, sendo significativa, precisa ter esforço. E para isso você tem que lembrar da dificuldade desejável, certo? Eu não estou dizendo que você tem que se atrapalhar. Eu não estou dizendo que a tua aprendizagem precisa ser difícil, no sentido de simplesmente inventar uma dificuldade. Mas ela precisa exigir de você pensamento ativo. O seu processo de estudo, seus métodos de estudo, eles precisam levar você para esse lugar do desafio, do difícil, de um difícil que seja superável, de algo que exija pensamento. Então, se eu vou fazer uma anotação, eu não vou simplesmente copiar, porque copiar é fácil. Eu preciso pensar na minha anotação, eu preciso escrever com as minhas próprias palavras. Se eu vou assistir uma aula, eu não posso só ficar lá de braço cruzado assistindo a aula como se eu assistisse uma novela. Eu preciso tirar minhas dúvidas, eu preciso perguntar, eu preciso anotar uma coisa, eu preciso pensar ativamente e refletir sobre o conteúdo da aula. Se eu vou fazer uma leitura, eu não posso simplesmente ler e passar o olho, certo? Eu preciso escrever, eu preciso conversar com o meu texto, eu preciso fazer uma leitura ativa. Se eu vou fazer questão, eu não posso fazer questão de qualquer jeito. Eu preciso me entender com a questão. Eu preciso dissecar a questão. Eu preciso tirar dúvida das questões que eu fiz. Se eu errei, eu preciso corrigir o meu erro. Tudo isso exige esforço. Tudo isso está no campo da dificuldade desejável. Então é assim que você favorece teu estudo. Por isso, estudante, não fuja do esforço. Não fuja da dificuldade. Quem foge do esforço escapa da aprendizagem, tá bom? Então, eu queria trazer para você esse conceito, né, que é um conceito muito importante na neurociência e que muita gente desconhece ainda. Ou às vezes conhece, mas entende tudo errado. Né? Eu vejo por aí estudante falando de dificuldade desejável e se atrapalhando com isso. Então, lembra, dificuldade desejável não quer dizer que você tem que atrapalhar os teus estudos. Você tem apenas que trazer pensamento, né, atividade, leitura ativa, esforço ativo, recuperação de memória, alguma coisa que faça realmente você se esforçar. Sempre lembra da academia. Se você passar o mês inteiro indo para a academia, levantando aquele pezinho de 2 quilos,
que é a coisa mais fácil do mundo para quem está com saúde em dia, o que vai acontecer se você fizer o mesmo treino durante um mês inteiro, sem subir nenhuma carga, sem mexer nas repetições, sem mexer nos intervalos, sem variar nada? Você não vai ganhar massa, você vai só ficar muito bom em fazer aquele treino porcaria. Então, lembra sempre do contexto de academia. No pain, no gain. Para você estudante, sem esforço, sem aprendizagem. Tá bom? Então é isso. Me conta aí nos comentários se você já conhecia esse termo, se você já aplica ele na sua rotina de estudo ou se você tem dúvidas sobre como aplicar esse tipo de mecanismo na sua rotina para favorecer sua aprendizagem. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha de alguma forma te dado algum insight e contribuído com a tua rotina. A gente se vê numa próxima aula.